Para tentar entender o que é esse país depois das manifestações de junho, talvez um fato histórico que será muito estudado no futuro, eu convidei aqui o professor Marco Antônio Villa, historiador. Doutor Villa, bem-vindo uma vez mais Obrigado. Aqui a esse canal de comunicação da FEComércio. O senhor acha que o Brasil ficou diferente, está em processo de transformação, ou é esse mais um fato corriqueiro apenas em que houve uma manifestação, mas ela não iria tão longe ou não vai tão longe? Olha, eu acho que não é nem que houve uma mudança estrutural, nem uma mudança conjuntural e nem que não foi nada. De um lado, acabou com aquela ideia um pouco primária de que estava todo mundo achando que nós estávamos às portas do paraíso. O Brasil ia tão bem, crescendo a 1%, 2% ao ano, 2,5%, 3%, mas ia maravilhosamente bem no discurso. E todo mundo estava satisfeito com os hospitais, com a educação, com o transporte, com a segurança. O Brasil era uma espécie de paraíso terreal. E aí caiu-se na real, que não era nada disso, né? Bastou uma outra manifestação, aquele castelo de cartas ruiu. Toda vez que eu consigo alguma coisa, eu marco aquele objetivo e, uma vez conseguido, a população se dissipa de novo e até se reorganizar demora muito tempo. Se o brasileiro tivesse uma ideia de cidadania mais completa, ele continuaria nessa lógica de se manifestar sempre, de ir às ruas com mais frequência para reclamar? Nós temos uma tradição autoritária muito forte na história brasileira e as correntes políticas de direita e de esquerda sempre foram autoritárias, né? Portanto, nós nunca tivemos uma direita plenamente democrática, assim como tivemos uma esquerda também autoritária. Então, a direita e a esquerda no Brasil nunca foram elementos antagônicos. E hoje o senhor acha que tem direita e esquerda? Ah, não, o governo Dilma é um governo de direita, de centro-direita, vai. De esquerda não é nem a pau. Né? Desculpe usar essa expressão mais popular, porque o governo Dilma, basta ver sua base parlamentar, e mais do que a sua base parlamentar, a sua ação econômica, social. Então ele mistura, por exemplo, um apoio à ditadura, a mais longa ditadura da América, do continente americano e da América Latina em especial, da história, que é a ditadura castrista, apoia aquela ditadura sanguinária, que matou milhares de pessoas, né? E ao mesmo tempo se alia a José Sarney. Estamos às margens de um novo debate eleitoral, de uma eleição geral, à exceção de prefeitos e vereadores, todos vão passar pelo crivo eleitoral. O senhor vê alguma chance de ter um debate real hoje no Brasil? Eu creio que agora, em 2014, nós temos fundamentalmente 3 candidatos. Até agora, por incrível que pareça, nós já estamos avançando no ano de 2014, não é clara a diferença entre eles. Por exemplo, deles chegarem a falar sobre questões fundamentais, sobre a política externa, que diferente. A gente não sabe o que eles não falam. Então, é um debate pobre na universidade, é um debate pobre no jornalismo, é um debate pobre nas instâncias parlamentares, nas câmaras municipais, assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Eu acho que houve uma enorme esperança durante 20 anos do regime militar, em que o fim a plena democratização resolveria todos os problemas do Brasil. E os problemas do Brasil eram muito maiores do que simplesmente algo que é importante, que é a plena redemocratização. Eu acho que isso marcou aquele período. Por outro lado, eu acho que a partir de então os intelectuais foram paulatinamente se afastando da discussão política. Provavelmente os últimos 20 anos seja o momento da história do Brasil republicano que os intelectuais tenham menos participado da política brasileira. Até na República Velha, com todas as limitações da República Velha, você tinha uma participação dos intelectuais que tinha inclusive muito menor poder de sobrevivência numa situação difícil, como hoje a situação de sobrevivência é muito mais fácil do que eu era em 1900, 1910, 1920, mas os intelectuais participavam em 30, 40, 50 e 60, anos 70 até meados dos anos 80. Eu acho que esse afastamento foi muito prejudicial. Veja que os problemas que nós temos em relação à elite política é o mesmo em relação aos intelectuais. Que grande escritor brasileiro, hoje, tem menos que 50 anos? Qual é aquele grande escritor que você fala, eu vou ler esse cara porque eu vou aprender, esse cara é ótimo, é um gênio? Então, esse descolamento da elite intelectual que estudou, ou seja, de uma sociedade que prima ou que preza pela intelectualidade, pelo estudo, na hora que a prática dá errada, se recorre à teoria, não é? Sim, claro. Se eu não tenho uma teoria forte, eu passo perrengue nessa hora. Sim. É esse o problema que o Brasil está enfrentando hoje? Sim. Que a prática não está conseguindo suportar o tamanho do país. Embora dê certo em várias áreas, sim, mas eu tenho esse problema. Mas é preciso mais. É preciso uma visão estrutural, pensar o Brasil, ter um projeto nacional, saber o que nós seremos daqui 1, 2 décadas. A gente sequer sabe o que nós seremos a semana que vem.
Vila, obrigado uma vez mais, seja sempre bem-vindo, hein? Obrigado. Você acompanhou a entrevista com o historiador Marco Antônio Vila, a primeira de uma série de entrevistas para discutir a realidade desse país. Aliás, um ano especial para o Brasil, um ano de Copa do Mundo e um ano de eleições gerais. O fato é que o Brasil é seu. O que você faz com ele hoje, amanhã é o resultado. Aliás, amanhã ele continua sendo seu. Até mais, até a próxima.